Com certeza esse é o vídeo mais complicado que eu já fiz até agora, mas a pedidos dos nossos amigos que são inscritos no canal e que pediram que eu falasse sobre esse assunto, nós vamos falar sobre o ataque a Israel na semana passada, no dia 7. Se você já é inscrito no meu canal, dá teu like, compartilha este vídeo, vai lá no sininho das notificações, porque se você fizer isso, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai receber com exclusividade. E se você ainda não é inscrito no meu canal, amigo, vamos fortalecer a nossa amizade. Se inscreva no canal e manda esse vídeo para pessoas que você gosta, que você acha que vai gostar do nosso conteúdo, tá? Meu nome é Obadiah Diogo, esse é o nosso canal Descomplicando a Bíblia. Depois da vinheta, nós vamos conversar sobre essa guerra. Queridos, para a gente poder falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, a gente precisa voltar no passado. E a gente precisa entender por que Israel existe. Israel passou a existir com uma única função. Deus retirou Abraão lá da Mesopotâmia e o enviou para um lugar em que nós conversamos na última semana, no último vídeo, que aquele lugar provavelmente era o Éden, o santuário de Deus, onde Deus gostaria de plantar uma nova nação, uma nação que representasse o seu reino, representasse o seu nome e o seu conhecimento para o mundo inteiro. Portanto, Deus então tira Abraão da sua terra, lá dos seus pais, planta Abraão nesse lugar onde Abraão vai em toda a extensão da terra de norte a sul, peregrinou boa parte da sua vida ali, onde o seu filho Isaac herda. Isaac tem 2 filhos chamados Esaú e Jacó, e Jacó é aquele que fica incumbido de levar o conhecimento de Deus através da sua família. Ele tem 12 filhos, e esses 12 filhos se tornam os patriarcas dessa nação, em que se formam as 12 tribos de Israel. Só que Israel vai para o Egito e passa lá por 430 anos escravo. E esse período começa a ser contado quando José entra no Egito vendido pelos seus irmãos. E 430 anos depois, eles saem dali sob o comando de Moisés e sob o comando de Josué. Eles entram na terra prometida, aonde durante esse tempo todo outros povos entraram naquela terra que por direito era de Abraão, até porque boa parte ele havia comprado com seu próprio dinheiro. Então, através da força, Deus auxilia os israelitas e eles expulsam boa parte dessa nação de lá. Só que o tempo vai passando e a incumbência que Deus havia dado a Israel de fazer o seu nome ser conhecido não acontecia. Por quê? Porque eles, além de lutarem entre eles, as tribos quase se destruindo uma após as outras, eles também começaram a se misturar com os ídolos das nações que eles não expulsaram. E o plano de Deus começava a não se concretizar. Até que eles se cansam daquela vida e eles querem um rei como os outros. E a situação era bem pior, porque o rei que eles escolheram, que eles queriam, era um rei iníquo, Saul. E a nação só se consolidou nas suas fronteiras e politicamente e chegou no auge da glória quando Davi e Salomão se tornam os outros reis da nação de Israel. Só que, após a morte de Salomão, a nação se divide em 2, eles não se entendem. Então a família de Davi vai para o reino do sul e forma o Israel do sul, ou o Judá, onde a tribo de Benjamim, de Judá e alguns da tribo de Levi participaram deles também. Bom, no reino do norte estava o Israel do norte, e que tinha sua capital como Samaria. Todos os reis dessa nação, a partir daí, nenhum prestou, todos eram ruins. De tal modo que Deus permitiu que no ano de 722 a.C., os assírios, através do rei Salmaneser, invadissem Samaria e levassem todos os israelitas escravos para outras terras que os assírios haviam conquistado. E em contrapartida, esses lugares conquistados passaram a fazer parte de Samaria, do Israel do norte,
e a partir daí as 12 tribos haviam basicamente desaparecido. E o mesmo acontece com Israel do Sul, o reino de Judá. Por mais que Deus tivesse paciência com eles, depois de 3 incursões, o rei Nabucodonosor, no ano 587 a.C., entra em Judá e também deporta os israelitas para Babilônia. E lá eles ficam por um período de 70 anos. Quando eles voltam, eles são vassalos agora do novo governo da região que mandava o novo império, que eram os medos e os persas. Mais tarde, os gregos. E depois disso, veio o período com Roma, que foi um império muito duro. E os israelitas formaram alguns partidos, entre eles os zelotes, que sempre atacavam os soldados romanos. No ano 70, o imperador Tito, o general Tito, ele invade Jerusalém, coloca fogo na cidade, destrói o templo e mata muitos judeus. E a partir daí, queridos, há sempre ataques, surpresas dos judeus às tropas dos romanos. Até que no ano de 132 depois de Cristo, o imperador Adriano resolve então sufocar uma nova revolta dos judeus, e dessa vez ele, além de derrotá-los, resolve expulsá-los da Palestina. E eles foram para vários lugares, tanto na Ásia como principalmente na Europa. Só, queridos, que aquela terra não ficou vaga, porque ele resolve chamar outras nações, outras pessoas para morar naquele pedaço de terra, e chamou esse pessoal de Pelechete, de uma certa forma zombando, porque esse nome está em latim, mas o nome mesmo, o nome hebraico, era a Síria Filistia, dando referência aos filisteus, que foram os maiores inimigos dos israelitas durante boa parte da sua existência. Durante esse período, aquela região foi muito disputada. Nós vemos o período da cruzada, até que no século XVI os turcos otomanos, o Império Turco Otomano, toma aquela região e eles tomam conta daquele lugar até o início do século XX, quando acontece a Primeira Guerra Mundial. E durante alguns séculos a Palestina foi disputada por vários povos, inclusive as cruzadas, que tentaram tomar Jerusalém muitas vezes. E no século XVI, com o surgimento do Império Turco Otomano, eles passaram a controlar então aquela faixa da Palestina. Quando chegou no século XIX, o Império terminou, caiu, e começa o início da Primeira Guerra no início do século XX. A Inglaterra então toma o controle daquela região da Palestina. O problema é que os ingleses esperavam encontrar petróleo naquele lugar e não encontraram absolutamente nada. Entenderam que aquela terra era tão inútil que não valia de nada. Só que eles, de forma elegante, gostariam de devolver aquela terra para os donos. E no final do século XIX, já no início do século XX, já havia uma ideia entre os judeus chamado de sionista, que era uma ideia de que os judeus deveriam ter sua própria pátria, até porque na Europa, tanto a própria Inglaterra, 2 vezes a França, a Alemanha, Portugal, havia expulsado várias vezes os judeus de suas terras, e eles entenderam que precisavam ter uma pátria, e é claro, eles entendiam que a pátria que foi dada para eles era a pátria que ficava na Palestina, onde originalmente ficava o Estado de Israel. E nessa ideia estava apoiando a Inglaterra. E a Inglaterra começou a trabalhar nesse sentido, e eles formaram o Acordo de Balfour, que foi feito mais ou menos na década de 20. E aí os judeus começaram a voltar aos poucos para a Palestina. Só que os palestinos começaram a olhar aquilo, até porque ricos judeus começaram a comprar suas partes na terra, e eles começaram a se preocupar com isso e começaram a fazer, inclusive, protestos e incursões de terrorismo dentro da Grã-Bretanha por causa desse fato, né? Bom, eles começaram a voltar então na década de 20, e por volta da década de 30 isso começou a ser fomentado e crescendo cada vez mais.
os judeus entrando na Palestina, e nós sabemos o que aconteceu no final da década de 30, quando Hitler começou a perseguir os judeus. As coisas ficaram mais difíceis, o plano foi adiado, até que em 1947, Oswaldo Aranha, o presidente, o secretário da ONU naquela época, ele entendeu que estava na hora de tirar esses planos do papel. E o plano da ONU era fazer, de fato, 2 estados, um palestino e um judeu. O palestino pegaria uma parte da Jordânia, mais a parte da Cisjordânia, onde ficava Jerusalém, e mais o leste, o oeste de Israel no meio. Os palestinos não aceitaram aquela ideia, mas os judeus aceitaram de pronto. O estado era pequeno, bem menor do que era antes, mas eles aceitaram a ideia. E em 1948, a primeira-ministra de Israel, Golda Meir, que é a fundadora do Estado de Israel, declarou a independência do Estado de Israel e que foi reconhecido pela ONU. Interessante que no dia seguinte, exatamente no dia seguinte, o Egito, a Líbia, a Síria, a Jordânia e o Iraque atacaram Israel. Mas incrível que nesse dia, que foram uma incursão de 6 dias de guerra, não aconteceu absolutamente nada com Israel. Israel conseguiu vencer o seu exército contra os seus vizinhos. Em 1964, Yasser Arafat funda então a OLP, que é a Organização de Libertação da Palestina, e junto com ele funda o partido Fatah. O Fatah era um partido que em si ele defendia os direitos dos palestinos e tinha a intenção de fundar um Estado palestino laico, totalmente diferente do Hamas, né? Em 1967 acontece a Guerra dos 6 Dias, agora acontece a Guerra dos 6 Dias. O que aconteceu foi que o Egito estava fazendo algumas incursões suspeitas militares na fronteira, e antes que acontecesse alguma tragédia, Israel se precaviu, segundo eles. Atacaram todos os aeroportos do Egito, e quando isso aconteceu, eles ainda tomaram a península do Sinai. Acontece nesse momento que a Síria e a Jordânia entram também na guerra. E quando isso acontece, Israel também entra nesses países e vence os dois. E por causa dessa guerra, o território de Israel cresceu bastante. Em 1972, ocorria então a Olimpíada de Munique, na Alemanha. E 11 pessoas da delegação de Israel, que eram 8 técnicos e 5 atletas, foram sequestrados. E esses terroristas palestinos, após o sequestrarem, após a ação da polícia alemã, infelizmente, os israelenses os 11 foram assassinados, mas 5 dos terroristas foram mortos. Em 1973, acontece a conhecida Guerra do Yom Kippur, quando o Egito e a Síria atacam Israel num dia em que eles estavam comemorando a data mais importante, que é a data do perdão, o dia do Yom Kippur em Israel. Mas mesmo assim, essa guerra durou 20 dias, mas mais uma vez Israel venceu os seus inimigos. Em 1979, acontece algo de muito importante, que é um acordo entre o primeiro-ministro de Israel e o Egito. O Egito reconhece, é o primeiro país árabe que reconhece o Estado de Israel. Em contrapartida, o Estado de Israel devolve a península do Sinai ao Egito. E esses dois presidentes, eles dividem o Prêmio Nobel da Paz em 1980. Mas em 1981, no mês de outubro, o presidente Anwar Sadat foi assassinado, porque algum palestino não concordou que houvesse paz entre essas duas nações. E o tempo foi passando. E na década de 80, finalmente, infelizmente, é fundado o Hezbollah na Síria, na época em que a Síria estava tendo uma guerra interna,
E acontece também a fundação do Hamas. E o Hamas, que é importante você saber que ele é uma sigla. E embora seja uma sigla, ele também tem esse nome existe no hebraico. E no hebraico a palavra Hamas significa violência. Coincidência isso? Para que vocês tenham uma ideia, o Hamas foi fundado quando um grupo de palestinos que estavam num ônibus sofreu um acidente de um caminhão israelense que bateu nesse ônibus e matou todo mundo. Dizem que não foi exatamente um acidente, mas foi uma armação para que o Hamas tivesse algo para poder fazer contra o Estado de Israel. E diz que eles ficaram em guerra durante 5 anos, fazendo algo que eles chamam de intifada. Todas as vezes que há uma confusão entre palestinos e israelenses, acontece a intifada. Só que, na verdade, quer dizer, essa guerra não é do povo israelense com o povo palestino, porque eles conseguem conviver bem. O problema são os extremistas, né? Houve também o Tratado de Oslo. Esse Tratado de Oslo, a OLP reconhece o Estado de Israel e, em contrapartida, Israel entrega tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia sob os cuidados dos palestinos, né? E interessante que em 1994 a Jordânia é o segundo país que também reconhece Israel como Estado. E nessa época, Itzhak Rabin era o primeiro-ministro. Infelizmente, um ano depois, em 95, um extremista judeu que também não queria paz assassina o Itzhak Rabin, infelizmente. Nos anos 2000, houve um outro problema, uma outra intifada, porque o ministro Ariel Sharon visitou a esplanada das mesquitas em Jerusalém, que é um lugar sagrado não só para os muçulmanos, né, como também para os judeus. Mas eles arrumaram uma situação e por 5 anos o Hamas encontrou motivos para poder atacar Israel. O que é mais triste nessa situação, queridos, é que qual é a intenção do Hamas e do Hezbollah? Eles não estão preocupados com os problemas dos palestinos. Não é isso. Eles querem a destruição total de Israel através da destruição total da sua população, para que possa ser formado um califado, um Estado totalmente islâmico e tirar toda a influência ocidental da região dos palestinos. Mas eles não estão preocupados com o povo nem nada, até porque quando chega no ano de 2007, eles fazem uma incursão, há uma eleição na faixa de Gaza. O Fatah, que é um partido que quer um Estado de fato, eles derrotam esse partido na eleição, os expulsam de lá e eles tomam o controle da faixa de Gaza. Queridos, a faixa de Gaza é uma região de 30 km por 10 aproximadamente, com mais de 2 milhões de palestinos vivendo ali. E o Hamas usa essa população de escudo. Então eles atacam Israel. Quando Israel revida e morre alguns dos palestinos, eles acusam Israel de violência. Eu espero que você tenha entendido bem esse fato. O que é mais importante entender é que tanto os palestinos como os judeus conseguem viver bem. Mas o Hamas é um partido violento e quando se trata disso, a gente não fica de lado, porque Israel também teve os seus erros. Mas é difícil você ficar do lado de um partido, de um país que degolou bebês e matou gente inocente. Quando essa guerra terminar, infelizmente, muitas das pessoas estarão enterrando os seus mortos. Mas que Deus possa ter misericórdia da gente. Sabemos que vai acontecer algo daqui para frente. O mundo não será o mesmo depois disso. Acreditamos que o Estado de Israel provavelmente vai ser criado. E pela segurança e bem do mundo, outras coisas terão de acontecer. Mas que Deus possa abençoar a mim e a você, nos dê a segurança e a certeza que o reino de Cristo é a solução para todos os problemas do mundo. Que Deus te abençoe.